E Sara fecha nessa semana o seu segundo ponto de triagem contra a Covid-19. Você vai ver também. As reclamações sobre crédito consignado aumentaram 28% só no ano passado. O tempo médio da duração dos casamentos no Brasil caiu, segundo o IBGE. Vem aí o Imposto de Renda 2022. Os impactos econômicos causados pela pandemia da Covid-19 já são maiores do que o da Segunda Guerra. O Sala de Entrevistas dessa semana recebe o advogado Alisson Matos, ele que é o novo presidente da OAB Subseção Criciúma. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022, tempo instável em todo o sul catarinense. As reclamações sobre crédito consignado aumentaram 28% no ano passado, segundo uma pesquisa do Procon de São Paulo. De janeiro a dezembro, foram registrados mais de 8 mil queixas, o que equivale a uma contestação a cada hora. Conhecido como uma linha de crédito pessoal que apresenta condições mais flexíveis e atrativas, como, por exemplo, taxas de juros mais baratas e maiores prazos para pagamento, o crédito consignado é a escolha da maioria dos que buscam um empréstimo. Mas as reclamações sobre o consignado aumentaram no ano passado. Ao mesmo tempo, a adesão do empréstimo, que desconta diretamente da folha de pagamento, bateu recorde e atingiu 5 bilhões e 700 milhões de reais. Desde o começo desse ano, novas contratações e renovações passaram a obedecer o limite de comprometimento de 30% dos rendimentos mensais. Além disso, o teto de juros aumentou para 2% ao mês nas operações realizadas com cartão de crédito. Ano passado, os bancos mais que dobraram as medidas contra irregularidades dos consumidores. Segundo a Febraban, o número chegou em 585, um aumento maior que 100% na comparação anual. O Pix retirou no ano passado 1,5 bilhão de reais de receitas dos maiores bancos brasileiros. Em janeiro deste ano, segundo o Banco Central, foram realizadas 1,3 bilhão transações via Pix. É mais de 6 vezes que o total do mesmo mês de 2021. Antes da ferramenta do Banco Central, as opções de transferências mais abrangentes eram o TED, em que o valor cai na conta do favorecido no mesmo dia, e o DOC, em que o crédito acontece no dia seguinte. As duas transferências são pagas, mas, em geral, os pacotes de serviços de conta corrente dos bancos incluem algumas transferências gratuitas por mês. Para as pessoas físicas, as transferências via Pix são gratuitas e elas respondem por 72% do total. O Banco do Brasil foi o mais afetado pelo Pix e viu suas receitas com conta corrente caírem 17% em 2021. A estratégia das grandes instituições financeiras tem sido a criação da marca digital. O Bradesco lançou no mercado o Next e a Blitz, que juntos têm mais de 14 milhões de clientes. Atualmente, 86% das pessoas que estão nos ativos digitais não tinham conta em banco, mas as instituições têm observado oportunidades no sistema digital de transferências, tanto que estão oferecendo novos serviços como crédito via Pix. Os impactos econômicos causados pela pandemia da Covid-19 já são tão grandes que ganharam dos impactos causados pela Segunda Guerra. Apenas duas grandes crises fizeram um estrago parecido, mas não maior, durante este período. Uma foi da Grande Depressão, iniciada nos Estados Unidos em 1929 e provocada pelo excesso de produção das indústrias e pela especulação financeira.
Foi o estopim para a recessão americana, que paralisou os negócios de várias bolsas de valores ao redor do mundo, que nos anos seguintes causaram reflexos em 80% dos países. Em 2008, estourou uma bolha no mercado imobiliário americano, quando ficou claro que a especulação do preço dos imóveis estava fazendo estragos ao redor do mundo. Nem a Segunda Guerra, entre 1938 e 1945, fez tantos estragos porque prejudicou a economia de apenas 60% dos países. Mas o pior ainda estava para acontecer. Segundo o Banco Mundial, apenas no primeiro ano da pandemia, a economia global encolheu aproximadamente 3%. E a pobreza global aumentou pela primeira vez em uma geração. A seguir, vem aí o Imposto de Renda 2022. O médio de duração dos casamentos caiu no Brasil. O balanço foi apresentado pelo IBGE. Em 2010, os casamentos tinham, em média, 16 anos de duração. Em 2020, o número caiu para 13 anos. As regiões Sul e Nordeste são onde os casamentos duram mais. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o casamento tem média de 16 anos de duração. Na comparação por estados, o Acre, na região norte, apresentou a menor média do Brasil, com 9 anos. Quase metade das separações aconteceram entre pessoas casadas há pelo menos 10 anos. E a guarda compartilhada, onde o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada entre a mãe e o pai, aumentou no país, saltando de uma pequena parcela de 7% em 2012 para mais de 31% em 2014, ano em que aconteceu uma mudança na legislação. O que era apenas uma alternativa passou a ser a regra para definir a responsabilidade dos pais sobre os filhos após a separação. Segundo o IBGE, além da menor burocracia, os prazos menores para o desfecho de processo jurídico foi muito importante para o aumento de divórcios no país. E todo contribuinte que teve renda tributável e salário, bônus, tudo isso agrupado e somou mais de R$ 28.559,70 este ano, vai ter que declarar imposto de renda. A Receita Federal vai divulgar esta semana as regras e os prazos para a declaração do Imposto de Renda 2022. Mas o contribuinte não precisa esperar para ir separando os documentos para preencher a declaração, que poderá ser enviada a partir de 2 de março. As empresas, bancos e instituições financeiras precisam entregar o informe de rendimentos até 28 de fevereiro. O extrato para o Imposto de Renda 2022 dos aposentados e pensionistas já está disponível no site, no aplicativo do Meu INSS ou no banco em que recebe a aposentadoria ou pensão. Além das regras, até a sexta-feira, dia 25, as pessoas vão poder fazer o download do programa do Imposto de Renda 2022. O prazo para a entrega do imposto este ano deve ser até 30 de abril. Lembrando que em 2021 foi estendido até o final de maio devido à pandemia. As regras vão ser anunciadas até a sexta-feira, mas como nada mudou, a reforma tributária segue parada no Congresso. Todo contribuinte que teve renda tributável, salário, bônus na empresa e outros, maior que R$ 28.559,70 em 2021, deve ser obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda 2022. Para as empresas e microempreendedores individuais, os MEIs, o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda retido na fonte acaba em 28 de fevereiro. Também deve precisar preencher o formulário do Leão aqueles que tiveram rendimentos isentos, como pagamentos de dividendos de empresas ou retorno do fundo imobiliário, que somam mais de R$ 40 mil. E a Assembleia Legislativa de Santa Catarina tem até o dia 14 de abril para votar a medida provisória 251/22, que normatiza e trata do pagamento das gratificações temporárias para os profissionais de saúde que atuam no enfrentamento da pandemia da Covid-19.
A Assembleia Legislativa tem até o dia 14 de abril para votar a medida provisória que trata do pagamento de gratificação temporária para os profissionais da saúde que atuam no enfrentamento da pandemia de Covid-19. A norma, editada pelo Poder Executivo, está em tramitação no Parlamento desde o último dia 15. A medida provisória altera a lei de 2020, que estabelece ações temporárias adotadas pela Secretaria de Estado da Saúde por conta da pandemia. Como o estado de calamidade pública em Santa Catarina foi prorrogado até 31 de março deste ano, a Secretaria de Estado da Saúde defende a prorrogação também do benefício concedido aos profissionais de saúde para garantir a permanência do quadro de pessoal em número suficiente para o atendimento da população, proporcionando remuneração adequada ao grau de risco a que os profissionais estão expostos. O impacto financeiro da medida provisória, de acordo com o secretário de Estado da Saúde, deverá ser de 12 milhões e 100 mil reais por mês, totalizando 36 milhões de reais de janeiro a março. Alguns benefícios previstos na lei de 2020 são revogados pela medida provisória. A MP retira do texto da lei o trecho que instituía o pagamento de gratificação especial transitória para servidores efetivos nos setores de emergência e UTIs, mantendo o mesmo benefício para os servidores designados para prestar serviços no COIS, o Centro de Operações e Emergências em Saúde. A medida provisória também exclui 3 artigos da lei de 2020, o que fixava os valores da retribuição por produtividade médica, a RPM, o artigo que previa o pagamento de gratificação de R$ 250 reais para os demais servidores da saúde e outro item que fixava um percentual de 34% para o cálculo do adicional de penosidade, insalubridade e risco de vida. Os deputados precisam primeiro avaliar a admissibilidade do texto e depois a transformação da medida provisória em lei. Por enquanto, a matéria está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos agora conferir como fica o tempo nessa semana aqui na nossa região. Terça-feira, o dia amanhece com 18 graus. As temperaturas chegam na casa dos 31. Sol com algumas nuvens durante o dia e a possibilidade de chuvas à noite. Quarta-feira, o dia amanhece com 17 graus, chegando aos 30. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. Quinta-feira, o dia amanhece também com 18 graus, chegando à casa dos 30. Sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva no período da tarde e à noite. Sexta-feira, o dia amanhece com 18 graus, chegando aos 31. Sol e aumento de nuvens com pancadas de chuva a qualquer momento do dia. A seguir, Isara vai fechar o segundo centro de triagem. O segundo centro de triagem contra a Covid-19 será fechado esta semana, devido à baixa procura e à diminuição do número de casos. O município de Isara foi um dos poucos a terem 2 centros de triagem contra a Covid-19 aqui na região. Só que um deles será desativado depois dos casos aí terem explodido agora no verão. Sobre isso eu vou falar com a enfermeira da Vigilância Epidemiológica aqui do município de Isara, a Graziela Macarini. Grazi, então é isso, né? Devido à baixa procura agora nesse segundo centro de triagem, vocês estarão fechando essa semana? Sim, nós vamos manter a atividade do centro de triagem 2 até
até na quarta-feira. A partir de quinta-feira, os atendimentos lá vão ser suspensos e vão ser concentrados todos no centro de triagem 1, que é o que fica localizado no Jardim Elizabeth. Vocês tiveram, né, esse número realmente alarmante de casos agora no comecinho do verão, ali no começo de janeiro, que fez esse segundo centro de triagem ser aberto. Agora, como é que estão chegando esses casos para vocês, Grazi? Então, no auge dos atendimentos, que foi início de janeiro, até mais ou menos o final de janeiro, nós chegamos a ter 300 atendimentos ao dia, concentrado nos 2 centros de triagem. No momento, nós estamos com uma média de 110 a 120 atendimentos. Então, devido à demanda, né, que foi reduzida, a gente optou por fechar esse segundo centro de triagem, concentrar mais profissionais no centro de triagem 1 e manter o atendimento só naquele centro de triagem. E o centro de triagem do Jardim Elizabeth, ele vai continuar funcionando nos finais de semana? Como é que está o esquema de funcionamento dele? Então, nesse primeiro momento, ele ainda vai continuar nos finais de semana, mas a gente espera que a demanda diminua bastante, né, nesses próximos dias e talvez surja a possibilidade, como teve em outra oportunidade, de fechar nos finais de semana e manter o atendimento de segunda a sexta. Mas o atendimento lá segue normal, das 7 às 19 horas, de domingo a domingo, né, ele funciona todos os dias. Por enquanto ainda vamos manter mais, dependendo do número de casos, estuda-se a possibilidade de fechar ele aos sábados e domingos também. A questão ainda do carnaval, né, Grazi? A prefeita da Alvânia deliberou, né, o ponto facultativo no carnaval, então o pessoal vai sair, vai curtir. Você já tem algum plano, plano de contingência sobre essa volta do carnaval, aumento de número de casos, algo assim? Então, o centro de triagem ele vai ser desativado, mas a estrutura vai continuar, né? Temos um contrato de aluguel com o local, a estrutura vai permanecer montada. Nesse momento ele vai ser utilizado para outros fins também da prefeitura, mas dependendo do aumento de casos e de como for a procura pós-carnaval, né, a gente volta a reativar. Os profissionais vão continuar fazendo parte do quadro de funcionários do município, vão ser realocados para outro serviço, mas dependendo da possibilidade de aumentar o fluxo de atendimentos, o centro de triagem volta a ser reaberto, porque a estrutura vai continuar montada como foi montada desde o início. Então tá certo, obrigado pelas informações. Então você, né, mantenha os cuidados aí, como a gente sempre falou, use máscara, álcool em gel, enfim, nas festividades, né, quem for ter feriado de carnaval, alguns municípios não vão ter, e aqui no município de Sara, se aumentar o número de casos, volta até o atendimento no segundo centro de triagem, se não, por enquanto, só a partir do dia 24, somente o do Jardim Elizabeth. Voltamos ao estúdio. E o Próspera lutou muito para conquistar um ponto diante do Joinville neste domingo pelo Catarinense. Heróico! Assim foi o empate em 2-2 que o Próspera conquistou em cima do Joinville neste domingo pelo Campeonato Catarinense. Jogando no estádio João Marcato, em Jaraguá do Sul, o time da raça teve direito ao jogador expulso, pênalti desperdiçado e, mesmo assim, buscou um ponto para colocar na tabela. Aos 19 minutos, o Joinville, em cobrança de escanteio, teve a bola levantada na pequena área. Thiago Costa venceu o alto e cabeceou firme para vencer o goleiro Igor e abrir o placar, 1-0. O Próspera ainda tentou esboçar uma reação na reta final da primeira etapa, mas não conseguiu levar perigo ao gol do Jack. Na volta do intervalo, os treinadores deram aquela mexida e não demorou muito para o Joinville ampliar o placar. Aos 2 minutos, Alisson cobrou escanteio, a bola foi desviada na pequena área e Vitor Rangel escorou para as redes. Em um primeiro momento, o árbitro anulou o gol por impedimento, mas depois confirmou, gerando muita reclamação pelos lados do time da raça, 2-0. Mas o Próspera não estava brincando em serviço e aos 14 minutos o árbitro marcou pênalti para o time prosperano. Pedrinho foi para a cobrança e converteu, 2-1. E aos 36 minutos, Marcelinho meteu uma bomba que passou no meio da barreira quando o goleiro chegou. Já era tarde demais e não conseguiram evitar o empate, 2-2. Com o resultado, o Próspera agora é o 8º colocado com 10 pontos e volta a campo no próximo dia 24 contra o Brusque, em jogo válido pela 8ª rodada. E no Sala de Entrevistas dessa semana, a gente recebe o advogado Alisson Matos. Ele que agora é o presidente da OAB Subseção Criciúma e vai contar pra gente um pouco sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, suas ações e benfeitorias à população.
A OAB Subseção de Criciúma já tem novo presidente para o próximo triênio, o advogado Alisson Matos, que já tomou posse e veio à sala de entrevistas para falar sobre as ações da Ordem dos Advogados do Brasil e suas atuações na profissão e na comunidade. Criciúma, que é uma subseção da OAB, ela é composta, a área territorial, a extensão territorial dela, compreende 10 municípios. Então, a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Criciúma, abrange todas as relações dos advogados dessa subseção, amparando a advocacia e também as relações com aqueles que são os atores do mundo jurídico, O advogado e a advogada, ela representa o cidadão, Então, esse é o grande papel do advogado. E, no exercício da profissão, a OAB, ela ampara o advogado. E, indiretamente, esse amparo, ele é para o cidadão, Seja para a pessoa física ou a jurídica, em que o advogado e a advogada representa. Então, essas relações existentes, por exemplo, na nossa subseção, nós temos aqui presídios, penitenciárias, delegacias, central de flagrante, polícia civil, polícia militar. Nós temos também aqui as relações com os fóruns, com a Justiça Estadual, Federal, do Trabalho, Eleitoral, até mesmo a Justiça Militar. A OAB, ela tem a sua relação vinculada com todos esses atores, os juízes, promotores, todos esses que estão vinculados ao exercício da advocacia. O presidente fala também sobre as responsabilidades de estar à frente de uma entidade de tanto prestígio. Falando aí dos nossos desafios, a subseção de Criciúma, como eu falei há pouco, composta por 10 municípios, ela é a terceira maior subseção do estado de Santa Catarina, Nós temos primeiro Joinville, Blumenau, depois nós temos Criciúma. Nossas responsabilidades, elas são muito grandes. A gestão, ela também é preocupada em trazer o advogado para dentro da OAB. Sim. Porque o serviço que nós realizamos, ele é voluntário. Então, o cidadão, para que conheça a OAB, é importante que ele saiba que a OAB, ela gira, ela trabalha em torno da própria serviço, o advogado serve o próprio advogado. Então, hoje a nossa subseção, ela é composta aí, tem esses 10 municípios, são 4 comarcas, são salas da OAB espalhadas por todas essas comarcas, esses fóruns, Justiça Estadual, Justiça do Trabalho, a serviço do advogado e também do cidadão. Temos 38 comissões temáticas hoje. Então, o advogado e a advogada vai encontrar comissão de direito civil, de direito tributário, de proteção aos animais, comissão do direito do idoso, da Lei Geral de Proteção de Dados, e por aí vai. São 38 comissões. Inclusive, nossos editais estão abertos e vão ficar de forma permanente pelo triênio, são 3 anos de gestão, vão ficar abertos para que todo advogado e advogada venha participar. Nós costumamos dizer que essas 38 comissões, elas são o pulmão da OAB, porque é ela que permite que o advogado participe em massa da instituição. Nós abrimos agora o edital, tem mais de 250 advogados inscritos, fora os 50 que compõem a gestão, que são 5 diretores e 45 conselheiros. É um número expressivo, Sim. No universo de aproximadamente 2.300 a 2.200 advogados da nossa subseção, nós temos aí mais de 10%, Nós acho que vamos chegar a 20% dos advogados nessa engrenagem da instituição. A entrevista completa você acompanha no Sala de Entrevistas, nesta terça-feira, às 3h30 da tarde. Meu nome é Alisson Murilo Matos, estou aqui na Sala de Entrevista e vamos conversar um pouco sobre a advocacia e a OAB. Vale a pena lembrar também, se você perder a entrevista aqui no ar, às 3h30 da tarde desta terça-feira, depois ela fica disponível no nosso canal do YouTube. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira. Lembrando, que nós temos as redes sociais, @TV Primavera no Instagram, Facebook, também o nosso canal do YouTube. Siga a gente por lá. Todos vocês, uma boa noite de segunda, um bom começo de semana. Até amanhã.